Mulheres de Esperança. Olá, o meu nome é Sónia, quero dizer-te que és muito bem-vinda ao programa Mulheres de Esperança. Juntamente com a Miriam fazemos este programa todas as semanas, especialmente para ti. Sempre com um tema interessante e uma palavra de esperança. Não é assim, Miriam? É isso mesmo! Desejamos muito que estejas desse lado e que partilhes connosco a tua opinião e sugestões para o nosso programa. Subscreve o nosso canal do YouTube e ativa as notificações, segue-nos nas redes sociais e partilha com as tuas amigas o nosso podcast. Assim ajudas-nos a crescer e ficas a par de todas as novidades. E hoje damos início a mais uma série e o tema é adolescência. Será que esta é uma fase difícil? Porquê? Quais os principais desafios ou medos? Como podemos conectar-nos melhor com eles? Vamos falar sobre isto tudo, por isso fica connosco. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Começamos hoje a série Adolescência. Nos próximos programas vamos falar sobre esta fase da vida que é um período de transição da criança para a idade adulta. A adolescência é também uma fase de amadurecimento e desenvolvimento físico e psicológico. Do ponto de vista clássico, esta fase pode ir dos 12 aos 22, 25 anos de idade. Do ponto de vista biológico, esta fase é marcada pelo início da puberdade e o fim do crescimento físico, bem como do amadurecimento do cérebro. Segundo o ponto de vista cognitivo, a adolescência é caracterizada por um aumento da capacidade de pensamento abstrato, de conhecimento e de raciocínio lógico. E do ponto de vista psicossocial, ocorrem passos fundamentais no desenvolvimento. A construção da identidade é um processo bastante importante ao longo de toda esta fase, definindo a personalidade, os valores, a identidade sexual e vocacional/profissional. É uma fase com muitas mudanças e tão dramáticas que tem recebido descrições do tipo crise de identidade, é normal ser anormal ou psicose normativa. O corpo e o cérebro na adolescência mudam drasticamente. Surgem novos comportamentos que podem deixar os pais e outros familiares frustrados e irritados. A atenção do adolescente muda frequentemente de foco, é mais difícil a concentração e a motivação para as tarefas que lhe são atribuídas. A tomada de decisões de forma consciente e um estilo de vida saudável durante a adolescência têm um impacto tão grande na sua vida como os maus hábitos. Muito importante essa informação, Miriam. Esta é uma fase de extrema importância no desenvolvimento e deve merecer uma atenção e focos especiais. Reforçamos que neste período ocorrem múltiplas alterações físicas, psicológicas, cognitivas e sociais. Ao olharmos para esta geração de adolescentes, é fácil chamá-los de mimados, hipersensíveis e com demasiado ego. No entanto, se observarmos com mais cuidado, os desafios que eles enfrentam não são de perto nem de longe iguais aos que a geração anterior enfrentou. Diante do que já significa ser um adolescente, com mudanças ao nível do corpo, novas responsabilidades, tentativas de ser mais independente, primeiras relações, desgostos amorosos e pressão escolar, o século XXI propõe novos desafios para os jovens. Queremos referir aspectos que nos mostram como atualmente é difícil ser adolescente. O primeiro é a exposição permanente. O mundo da internet tem tantos aspectos positivos como o acesso à informação, comunicação fácil, maior aceitação dos pares ou a criação de uma maior rede de contactos. Mas também tem um lado negativo. Levar ao isolamento social, sedentarismo, diminuição do rendimento escolar e, se houver dependência, poderão surgir sintomatologia de ansiedade e depressão. Outro aspecto negativo é a exposição permanente nas redes sociais, tal como sabemos, um local perfeito para constantes comparações e ideias irrealistas. Verdade. Todo este quadro contribui para que haja menos momentos de interação frente a frente. A empatia, resiliência e compaixão dependem da prática nas relações interpessoais que contribuem para sentimentos de bem-estar e para o desenvolvimento de competências. Um outro aspecto que temos de ter em conta para perceber a dificuldade de ser adolescente no século XXI é o bullying.
Sim, é verdade, o bullying não é algo recente e exclusivo desta geração, mas as formas têm se agravado e as redes sociais têm sido um aliado poderoso para maior exposição e dificuldade em lidar com as consequências. Nasce assim o cyberbullying, onde são usadas as chamadas, mensagens escritas, mensagens de voz ou vídeo, comunicações em salas de chat, publicações em redes sociais, tentativas de sabotagem de redes e outros dispositivos, entre outros. O cyberbullying já foi tema aqui no Mulheres de Esperança e podes ouvir ou voltar a ouvir nas plataformas de áudio. Nem mais. Queremos mencionar mais uma dificuldade acrescida dos adolescentes de hoje: as altas expectativas. Há uma exigência grande e o adolescente tem de pensar e agir em função do futuro. Ou seja, ter notas perfeitas, fazer voluntariado, ter várias atividades extracurriculares, tais como música, desporto. Isto acompanhado de uma pressão para ser extraordinariamente perfeito e, ao mesmo tempo, nunca ser suficiente. Bom, isso deve ser uma pressão sobre os adolescentes brutal. Mas não ficamos por aqui. Ainda nos falta analisar a maior liberdade que os adolescentes deste século têm. É algo positivo, mas ao terem maior liberdade de escolha, consequentemente têm maior pressão perante as tantas escolhas ou expressões da sua identidade. Como, por exemplo, que carreira profissional escolher, a sua orientação sexual, as suas visões políticas, os seus valores morais. Citando a doutora Margarida Gaspar de Matos, psicóloga, psicoterapeuta e professora catedrática, diz o seguinte: temos de ter em conta que o adolescente é um adulto do ponto de vista biológico, mas ainda imaturo e dependente do ponto de vista emocional e social. É importante terem o seu espaço e irem ganhando autonomia e responsabilidade. Sónia, penso que esta primeira abordagem à série que iniciamos hoje sobre a adolescência está a ser muito importante e interessante. Mesmo. Amiga ouvinte, neste programa ainda queremos falar sobre algo igualmente crucial, que é sabermos quais são os principais medos dos adolescentes. Fica connosco. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Estamos de volta com o tema adolescência. Queremos falar ainda sobre os seus medos, mas também encorajar-te, enquanto mãe, a partilhar também os teus medos com o teu ou a tua adolescente. Eles vão perceber que tu também és real. RTM Mulheres de Esperança. Um dos medos mais comuns nos adolescentes é o medo do futuro. Medo da mudança, de lidar com a incerteza, de lidar com o futuro, de não ser capaz, de não ter sucesso, o que por sua vez gera cenários negativos. Ações como manter o diálogo, proporcionar lazer, estimular a atividade física e juntos traçarem um método para ajudar é de extrema importância. A família é muito importante neste processo. Um outro medo que afeta os adolescentes é o medo de errar. Medo de errar na escola, com os pais, com os amigos. O medo de deixar de agir pelo medo de errar, o que provoca baixa autoestima, insegurança e dificuldade em ser criativo e acreditar no seu potencial, capacidades e talentos. Temos também o medo de não ser aceite. Medo de não ser correspondido, de não se sentir incluído, pertencente ao grupo. E uma das coisas que demonstra isso é o vestirem-se todos segundo as tendências da moda. Vestirem-se de igual. Temos ainda o medo de desiludir. É o último medo que queremos referir desta lista e que também é comum nesta fase. Medo e preocupação em decepcionar as pessoas mais importantes da sua vida. E por isso procuram fazer tudo o que pensam que os pais vão aprovar e valorizar. Sónia, trago uma curiosidade para ti e para as nossas ouvintes. Sabes que na Bíblia não há qualquer menção à palavra adolescente ou adolescência? Uau! E também não existe nenhuma referência a um período entre a infância e a fase adulta. Mas há um texto escrito pelo apóstolo Paulo que diz o seguinte: ninguém te deve desprezar por seres ainda novo. Pelo contrário, deves ser um exemplo para os crentes nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ao analisarmos este texto, percebemos que Deus não tem duas normas, uma para jovens adultos e outra para adultos. Por vezes há tendência para olhar com desprezo para os jovens adultos, mas Deus chama-nos para sermos exemplo,
seja em que fase da vida for. E quando a sociedade tem expectativas baixas, Deus espera grandes coisas daqueles que o amam. Falando agora diretamente para as adolescentes e jovens que nos escutam, sobre que expectativas estás a direcionar a tua vida? Quando permitimos que as expectativas da sociedade e da cultura se tornem as tuas bases, estás a permitir que te moldem e deixas pouco espaço para um caráter segundo Cristo. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim, compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Todos nós, adolescentes, jovens e adultos, vivemos numa cultura que quer dizer-nos como agir, como pensar e como falar. Sem dúvida, Sónia, quer influenciar o que usamos, o que compramos e onde compramos, o que sonhar, o que devemos considerar de valor e pelo que vale a pena viver. E não é por Cristo, infelizmente. O que vemos é que quando nos sujeitamos a todas estas coisas, ficamos sem propósito, desalinhados, desorientados, porque fazemos apenas porque a sociedade nos diz que é assim e isso é falta de identidade. Na verdade, acredito que muitas vezes tu gostavas de fazer algo que não devias, ou fazer até menos do que o teu melhor. Usas desculpas para as tuas escolhas como isso é o que os adolescentes fazem ou pensam, ou bem, não sou assim tão má quanto alguém que eu conheço. E vais com a multidão. Fazes o que é fácil. E qual é a consequência? Desperdiças alguns dos melhores anos da tua vida e não alcanças o potencial que Deus te deu na totalidade. Como já referimos hoje, a tua juventude não deve ser desperdiçada. Desperdiçar o tempo da tua adolescência não é o que tu realmente queres e também não é o que Deus quer para ti. Sónia, ainda agora começámos esta série e já estou a gostar tanto. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Desejamos que possas partilhar este programa com uma amiga, mãe de adolescente, mas também com um adolescente que conheças. Tenho a certeza de que vão gostar. Visita as nossas redes sociais, partilha connosco o que este programa representou para ti. Eu e a Sónia estamos cá para acolher a tua opinião e sugestões. Desejamos que encontres esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.